motores são capazes de mudar a história de uma marca. No caso da Porsche, por exemplo, muita gente fala do Metzger, mas o fato é que o motor que realmente mudou a história da Porsche foi lá na década de 50, o famoso Fuhrmann 4CAN, 4 comandos de válvulas, que também teve a participação de Hans Metzger e foi desenvolvido por Ernest Fuhrmann. Foi ele que trouxe a primeira vitória de calibre internacional da Porsche, a Targa Florio de 1956. Agora, quando a gente está falando dos carros de rua da AMG, o motor que mudou a história da AMG para sempre foi na geração anterior desse carro aqui, a safra anterior de todos os modelos da AMG, que foi o famoso M156, o V8 6.2, apesar do emblema 6.3, que foi o primeiro motor totalmente desenvolvido pela AMG, completamente diferente dos outros motores de produção, não partilhava praticamente nada em relação aos demais motores da Mercedes. E era um motor que, mais do que a potência e o torque avassaladores se comparados aos BMW M e Audi RS da época, ele tinha uma assinatura sonora que é algo que pouquíssimas marcas poderiam bater no peito e dizer que tinham. Você conseguia saber que o AMG estava vindo de longe sem sequer ver o carro. Só que aí passaram alguns poucos anos e foi anunciada novas normas de emissões Euro 5 e isso colocou a Mercedes e a AMG contra a parede. Eles tinham de se adequar ao downsizing, manter aspirado não era uma opção por causa das emissões, mas de alguma forma eles tinham de preservar o ronco que se transformou na principal característica dos produtos da AMG. E aí sim a gente chega no M157. Para alguns entusiastas, o M157 não é tão especial quanto o M156 porque não foi um projeto feito do zero só para a AMG. Esse motor partiu de um motor de produção, o M278, e é uma espécie de hot rod que também abriu uma série de possibilidades no universo da preparação, porque quando a Mercedes e a AMG entraram nesse universo downsizing, os biturbo, nos motores V8, a Mercedes, que é tão tradicional no caso de superdimensionar ou ultradimensionar a aplicação, significa que esse motor tem muita força, aguenta muito torque, tanto nos componentes internos quanto na parte de transmissão. E é justamente esse projeto aqui que a gente vai conhecer um pouquinho do que são esses limites, né, Ricardo? Ei. Beleza? Juliana? Cara, conta pra gente qual que é a ideia, né? Porque evidentemente vocês viram na puxada, a gente vai apresentar para vocês os números agora, mas um carro de top speed, é isso? Ele já nasceu, vocês pegaram esse carro já com a ideia de fazer esse projeto? Sim. Na verdade, esse projeto já estava em andamento, né? Tá. A gente pegou um projeto já começado, já com alguns upgrades, e a gente deu alguma melhoradinha em um ponto ou outro, principalmente na parte do câmbio, que a ideia desse carro é exatamente top speed, provas de meia milha, 1 milha, e mais que isso, acho que não dá coragem de acelerar. Uma coisa que é interessante, caras, é que esse CLS 63 aqui, tração traseira é o último ano nessa configuração, é isso? Até as 2013 ela é só traseira. A partir disso entra o Formatic, que daí já é tração nas 4. O que é interessante nisso? Menos perdas de transmissão. E aí você pega essa carroceria do CLS super aerodinâmica, que é outra coisa importante para você ter um bom desempenho de velocidade final, e essa coisa da transmissão. A AMG, tradicionalmente, a Mercedes já utiliza, né, os câmbios automáticos, não os de dupla embreagem, por exemplo, apesar de umas pouquíssimas aplicações que eles utilizaram para embreagem, mas quando eles introduziram aqui esses dois turbos, realmente tiveram de manter boa parte do hardware de uma transmissão automática, mas eles introduziram um sistema de embreagens imersas em óleo e aí que virou, como chama? MCT Speed Shift 7. Ele ganhou esse nome, mas é um 7 G-Tronic evoluído, né? Perdeu o conversor de torque e ganhou esses sistemas de embreagens, que aí você fez, junto com toda essa preparação, tem também um upgrade de embreagens, né? Exatamente. Tá, muita informação, né? Vamos começar a entender o que é esse motor, o que vocês fizeram, o que tem aqui de preparação. Bom, vamos lá. Pistões e bielas ainda são originais. Então o miolo do motor nem miolo foi aberto. Original. Tá. Colocamos turbinas, par de turbinas Y-Stack, que acho que para as Mercedes é o maior fabricante de peças de performance, assim. E junto com o pessoal da DS Performance a gente bolou esse kit para conseguir extrair o máximo de potência que esse carro poderia nos dar, né? Então são turbinas trocadas, né? O pessoal chama de estágio 3. Qual que é o kit das turbinas aqui? Bom, esse carro, na verdade, ele não foi feito um kit que eles falam full bolt-on, né? Tá. Ele não é um kit que veio inteiro de fora pronto e a gente entendi. botou para dentro do carro. Então a gente trouxe as turbinas, as blow-offs e o kit de metanol, a parte para motor, assim.
Toda a parte de pressurização, intake, toda essa montagem dos tubos vermelhos aqui foi desenvolvida aqui no Brasil pelo pessoal da DS Performance. Ah, tá, o Júnior. Aqui a gente fez inclusive aquele festival de Midnight, que vocês lembram, já faz um tempinho, inclusive, acho que faz uns 2 anos, né? Mais, na verdade, foi antes da pandemia. É interessante. E outra coisa interessante que a gente estava conversando antes da gravação é que, pelo menos do que eu procurei, a Wistec eles não dão muita informação ali sobre o turbo, né? Então, Sim. Dimensão, assim, de A gente rotor. sabe que é uma R70, tá. Mas não tem muito mais informação que isso, né? Você fica meio no escuro, né? O que mais a gente tem aqui na parte de motor? Ou foi tudo? Na parte de motor, são as turbinas e o metanol, basicamente, e a reprogramação, né? Tá. Aí você está falando de um WMI, né? Uma injeção Exatamente. de água. É que no caso desse carro, ela não é WMI, ela é metanol puro mesmo. Olha que interessante. É um metanol puro na admissão. Essa parte de intercooler, alguma coisa que vocês mudaram, trocador de calor aqui? Não? Sim, além do metanol, né? Esse carro ele tem um problema, que eu diria não bem um problema de projeto, mas onde deu para botar um water cooler nesse carro foi no meio do V. Tá. Então, que é um lugar quente. Sim. Então, para tentar melhorar um pouco mais a eficiência do motor e abaixar um pouquinho o IAT, esse carro tem um segundo water cooler da AMS, muito usado aí nos GTRs, especialidade da DS, que a gente aproveitou nesse carro e conseguiu fazer um sistema de um segundo water cooler para ajudar a esfriar. Onde? Ele está embaixo do para-choque, ali na frente. Mas aqui não dá para ver, ele está bem num cantinho ali, tem uma letinha. Esse negócio de disposição de turbo é complicado mesmo, né, em trocador de calor, porque depois, né, no M177 que pôs C63, MGGT, eles fizeram o famoso Hot Inside V, né, jogaram os turbos para o meio da bancada, né, o que ajuda muito na aceleração da turbina, em termos de eficácia e tudo mais, mas também cria outras dificuldades dimensionais, Sim. né, então é sempre um dilema, né? Colocar fora, colocar dentro os turbos, mas, bom, vamos parar com os mistérios, né? Afinal, quanto que rendeu aqui na Absoluto? Aqui no Absoluto vieram 763 cavalos de roda e 101 kg de torque. Sem correção. Né? Sem correção, sem nada. E números lá de prova de aceleração? O que a gente mais se impressionou foi com os resultados exatamente nas provas, né? Sim. Esse carro, ele de números de velocidade, é a Mercedes mais rápida do Brasil, já que foi passado tanto na Driver quanto na meia milha da Full Power. Qual foi a velocidade? Meia milha, passamos a 270 km por hora, em uma milha 321,7, que são a marca de 200 milhas por hora, que é um número Eu nunca me acostumar com isso, cara. Eu sou de uma época que a Ferrari F40 era o carro mais rápido do mundo e fazia 324 km por hora, né? Numa distância muito maior do que essa. E detalhe, isso em sexta marcha, não chegou a colocar a sétima. Nossa. Números de drag, 100, 200... Os 100, 200 desse carro, a melhor puxada que a gente fez foi 5,44, que é um número bem expressivo. Sim. E na prova da Driver a gente deu uma diferencinha aí do GPS para a cronometragem do evento, que foi 321,9. Na meia milha deu igualzinho. Tá. E é muito legal que o drag ele tem essa plataforma de rede social, digamos assim. A gente fez a postagem quando a gente foi conferir no Story, né, que ele mostra de toda a história do drag, as puxadas já postadas. Sim. A gente ficou em terceiro lugar no mundo na milha. Em primeiro e segundo são duas E63 2016-2017, ou seja, carros 4x4, carro um pouquinho mais leve e mais novos, né? Sim. Então de tração traseira, a gente pode falar que a gente é o número 1 do mundo na milha. Puta, que legal. Desce o capô aí, cara, vamos dar uma olhadinha, que tem mais coisa aqui pra gente olhar. Fala um pouquinho sobre esse tema do adesivo que vocês aplicaram aí nele. A gente queria dar uma cara de mal, assim, um pouquinho pro carro, porque você olha uma barcona dessa, você não... Por mais que seja um AMG, né, o pessoal vai se apegar ao detalhezinho do V8 ali e tal. Sim. Você não consegue imaginar um carro mal, assim, um carro muito forte. Então a gente pegou a nossa inspiração do AMG Winter Experience, né, que são os carros que andam na neve, os carros brancos, eles botam essa faixinha para diferenciar. Foi todo feito um chrome delete na grade, em alguns outros cantos do carro. E uma faixinha vermelha embaixo só para destacar aí o lip de carbono. Sim, lembra um pouco os Forte Edition, né, da Mercedes, que tem esses detalhes, né? E esses kits de carbono aqui, fala um pouquinho sobre esse carro. Ele tem um kit full de carbono da Rentec, que também é uma preparadora, mas no caso desse carro são só as partes estéticas mesmo. Sim, que é um front lip de carbono. Legal. O difusor traseiro de carbono e o ducktail, né, que se você pegar
Esse carro tem uma olha que asa interessante. bem maior do que a original. Sim, sim, sim. E note que esse aqui é um spoiler mesmo, né? Ele tem a intenção dele é diminuir o arrasto e não necessariamente dar downforce. Às vezes ele pode dar um downforce por diminuir força de sustentação, mas não necessariamente gerando downforce. E o difusor traseiro também de carbono. Que legal. Não, e casou super com a proposta do carro. E interessante também aquele elip dianteiro, porque acaba ajudando também a reduzir um pouco o arrasto, né? Ele Sim. ajuda ali, vamos dizer assim, a fazer uma deflexão do ar ali que entra embaixo do assoalho. Parte de suspensão, freio, exterior, tem alguma alteração que Esse carro aqui? também tem uma suspensão. Esse carro original ele é uma suspensão fixa na dianteira e ar na traseira. Tá, compensação de altura e todas Exatamente. essas coisas, né? A gente tem um módulo que controla a suspensão traseira de ar também da Rentec e na frente são coilovers agora. Ah, entendi. Mas a carga é meio próxima, mais ou menos. A questão é só conseguir regular um pouquinho a altura, né? Conseguir abaixar um pouquinho mais a frente. Para, no caso de provas de velocidade, a gente consegue ganhar um pouquinho mais abaixando a frente. Sim. O que mais? E parte interior, totalmente original. Totalmente original, só o detalhezinho do metanol ali incluindo o massageador nos bancos e tudo mais. Esse carro é maravilhoso. Você a 300 por hora, podendo jogar ar gelado nas costas e fazendo massagem. Não só para o motorista, quanto para o passageiro também. Agora, qual que é a ideia aqui, né? Vocês fizeram vários mapas, né? A gente está falando, inclusive, dessa potência. Com qual pressão a gente está falando? Esse mapa de 763 cavalos de roda vieram com 22 PSI de pressão, que não é absurdo, né? Quase 1.6 bar, mais ou menos. 1.5 alguma coisa. Tá. Que é o mapa que a gente usou na prova da driver de meia milha e 1 milha. A gente ficou até decepcionado com o número, mas a gente ficou muito feliz com os resultados, então o número é de menos. Exatamente, essa questão de referência, tem alguns parâmetros do Dino. Agora, planos futuros, o que vocês pretendem fazer? É isso, esse setup final do carro? Que carro de prova é sempre se quer inventar alguma coisa. Nunca vai ser o fim, porque a gente sempre quer melhorar, né? Sim. Assim, eu acho que hoje, para conseguir melhorar alguma coisa nesse carro, talvez trocar o setup de pneu. Tá. Que a gente está com os pneus bem largos que a gente usava para Track Day, que são os P0 Troféu R. Ah, sim. Isso tanto na dianteira quanto na traseira. Tanto por questão de aerodinâmica quanto do próprio arrasto de pneu de atrito, né? E talvez no futuro, para aumentar a pressão, daí a gente provavelmente teria que partir para upgrade de pistão e biela. Miolo mesmo, né? E, cara, acho que é alívio de peso. É o caminho que a gente pode seguir com esse carro para não descaracterizar tanto o carro assim, só que vai perder a massagem nas costas. Né? Então esse é um dilema, hein, meu? Se profissionalizar demais esse carro. Começa a perder conforto, né? Boa. Legal. Boa, Ricardo. Parabéns aí pelo carro. Obrigado, cara. Valeu mesmo.